Capítulo 8. Poucos dias mais tarde, quando já amainara o terror causado pelas execuções, alguns animais lembraram, ou julgaram lembrar, que o sexto mandamento rezava: nenhum animal matará outro animal. Embora ninguém o mencionasse ao alcance dos ouvidos dos porcos ou dos cachorros, parecia-lhes que a matança ocorrida não se encaixava muito bem nisso. Quitéria pediu a Benjamim que lesse o sexto mandamento, e quando Benjamim, como sempre, respondeu que se recusava a tomar parte em tais assuntos, ela procurou Maricota, que leu para ela o sexto mandamento. Dizia: nenhum animal matará outro animal, sem motivo. Sabe-se lá por quê, as duas últimas palavras haviam escapado à memória dos bichos. Mas eles viam agora que o sexto mandamento não fora violado, sim, pois evidentemente havia boas razões para matar os traidores que haviam se aliado à Bola de Neve. Durante aquele ano, os bichos trabalharam ainda mais que no ano anterior. A reconstrução do moinho de vento, as paredes com o dobro da espessura, a conclusão no prazo marcado, juntamente com o trabalho normal da granja, era tudo tremendamente desgastante. Houve momentos em que lhes pareceu que trabalhavam mais do que no tempo de Jones, sem se alimentar melhor. Nos domingos de manhã, Garganta, segurando uma comprida folha de papel, lia para eles relações de estatísticas comprobatórias de que a produção de todas as classes de gêneros alimentícios aumentara 200, 300 ou 500%, conforme o caso. Os bichos não viam razão para descrer, especialmente porque já não conseguiam lembrar-se com clareza das exatas condições de antes da rebelião. Mesmo assim, dias havia em que preferiam ter menos estatísticas e mais comida. Todas as ordens, agora, eram transmitidas através de Garganta ou de outro porco. Napoleão não era visto em público mais do que uma vez a cada 15 dias. E quando aparecia, era acompanhado não só pela sua comitiva de cães, mas também por um garnizé preto que marchava à sua frente, atuando como arauto, soltando um cocoricó antes de cada fala de Napoleão. Mesmo na Casa Grande, diziam, Napoleão habitava um apartamento separado dos demais. Fazia as refeições sozinho, com 2 cachorros para servi-lo, e comia no serviço de jantar de porcelana da cristaleira da sala. Anunciou-se também que a espingarda seria disparada, anualmente, na data do aniversário de Napoleão, assim como nos outros 2 aniversários. Agora já não mencionavam o líder como Napoleão simplesmente. Referiam-se a ele de maneira formal, como nosso líder, o camarada Napoleão, e os porcos gostavam de inventar para ele títulos tais como pai de todos os bichos, terror da humanidade, protetor dos apriscos, amigo dos pintainhos e assim por diante. Garganta, em seus discursos, com lágrimas rolando pelo focinho, falava da sabedoria de Napoleão, da bondade de seu coração, do profundo amor que devotava aos animais de toda parte, mesmo, e especialmente, aos infelizes animais que ainda viviam na ignorância e na escravidão em outras granjas. Tornará-se comum dar a Napoleão crédito por todos os êxitos e todos os golpes de sorte. Ouvia-se frequentemente uma galinha comentar com outra, sob a orientação do nosso líder, o camarada Napoleão: botei 5 ovos em 6 dias, ou 2 vacas, bebendo juntas no açude, exclamarem: graças à liderança do camarada Napoleão, que gosto bom tem esta água. O sentimento geral da granja era bem expresso num poema intitulado O Camarada Napoleão, composto por Mínimo, que dizia assim: amigo dos orfãozinhos, fonte da felicidade, senhor do balde de lavagem. Ó, minha alma arde em fogo quando te vejo. Assim, calmo e soberano, como o sol na imensidão. Camarada Napoleão, tu és aquele que tudo dá, tudo quanto as pobres criaturas amam. 2 barrigas cheias por dia, palha limpa onde rolar. Os bichos todos, grandes, pequenos, dormem tranquilos, enquanto zelas tu por nós na solidão. Camarada Napoleão, tivesse um leitão e, antes mesmo que atingisse o tamanho de um barril ou garrafão, já teria aprendido a ser eternamente teu fiel e leal seguidor. E o primeiro guincho que daria meu leitão seria camarada Napoleão. Napoleão aprovou esse poema e mandou escrevê-lo no grande celeiro, na parede oposta àquela onde estavam os 7 mandamentos. Sobre ele foi colocado um retrato de Napoleão de perfil, executado por Garganta. Enquanto isso, por intermédio de Vimper, Napoleão entrará em negociações complicadíssimas com Frederick e Pilkington. As pilhas de madeira ainda não estavam vendidas. Dentre os 2,
Frederic era o mais ansioso por colocar-lhes a mão, mas não oferecia um bom preço. Ao mesmo tempo, circulavam novos boatos de que Frederic e seus homens estavam planejando atacar a Granja dos Bichos e destruir o moinho de vento, cuja construção lhe causará indizível ciúme. Sabia-se que Bola de Neve ainda estava oculto na Granja Pinchield. Em meio ao verão, correu entre os animais a notícia alarmante de que 3 galinhas se haviam apresentado confessando que, instigadas por Bola de Neve, haviam conspirado para assassinar Napoleão. Foram executadas imediatamente, e novas medidas se tomaram para a segurança do líder. 4 cachorros passaram a montar guarda junto à sua cama, durante a noite, um em cada canto, e um jovem porco de nome Rosito recebeu a missão de provar a comida, para evitar que ele fosse envenenado. Mais ou menos por essa época, foi anunciado que Napoleão acertara vender as pilhas de madeira ao Sr. Pilkington, e ia assinar também um acordo para a troca regular de certos produtos entre a Granja dos Bichos e a Granja Foxwood. As relações entre Napoleão e Pilkington, embora mantidas apenas por intermédio de Vimper, eram agora quase amistosas. Os bichos não confiavam em Pilkington, ser humano que era, mas preferiam-no a Frederic, a quem temiam e odiavam. Com o passar do verão e estando o moinho de vento perto de ser concluído, os boatos de um iminente e traiçoeiro ataque tornavam-se cada vez mais fortes. Frederic, dizia-se, tencionava trazer contra eles 20 homens armados de espingardas e já subornar os magistrados e a polícia, de modo que não surgisse nenhum problema caso conseguissem colocar as mãos na escritura de propriedade da Granja dos Bichos. Além disso, filtravam-se de Pinchield terríveis histórias a respeito das barbaridades a que Frederic submetia seus animais. Havia chicoteado um cavalo velho até liquidá-lo, matava as vacas de fome, assassinara um cachorro jogando-o na fornalha, divertia-se de noite assistindo a rinhas de galos em cujas esporas colocava estiletes de lâminas de barbear. O sangue dos animais fervia de ódio quando ouviam contar o que se fazia contra seus camaradas e, às vezes, alguns pediam que lhes fosse permitido sair para atacar Pinchield, expulsar os humanos e libertar os bichos. Porém Garganta aconselhava-os a evitar essas atitudes violentas e confiar na estratégia do camarada Napoleão. Apesar de tudo, crescia o ódio a Frederic. Certo domingo de manhã, Napoleão apareceu no celeiro e declarou que jamais, em tempo algum, admitiria vender as pilhas de madeira a Frederic, que considerava abaixo de sua dignidade, disse, fazer negócios com patifes dessa laia. Os pombos, que continuavam a espalhar a mensagem da rebelião, foram proibidos de pôr os pés em qualquer ponto da Granja Foxwood e receberam ordem de modificar seu slogan de Morte à Humanidade para Morte a Frederic. Entre mentes, no fim do verão, revelou-se outra das maquinações de Bola de Neve. A lavoura de trigo estava cheia de joio, e descobriu-se que ele havia misturado sementes de joio às de trigo. Um ganso que tomara parte no feito confessou sua culpa à Garganta e suicidou-se comendo frutinhas de erva moura. Os animais ficaram sabendo também que Bola de Neve jamais havia recebido, como pensavam muitos até então, a comenda herói animal, primeira classe. Era apenas uma lenda, criada algum tempo depois da Batalha do Estábulo por ele próprio. Muito ao contrário, em vez de condecorado, ele fora repreendido por demonstrar covardia durante a batalha. Novamente, alguns bichos ouviram isso com perplexidade, mas Garganta conseguiu convencê-los de que havia um lapso em suas memórias. No outono, após um tremendo e exaustivo esforço, pois a colheita se fizera ao mesmo tempo, o moinho de vento estava pronto. Restava ainda instalar a maquinaria, e Vimper andava tratando das compras, mas a estrutura já estava pronta. Contra todas as dificuldades, a despeito da inexperiência, dos implementos primitivos, da falta de sorte e da perfídia de Bola de Neve, a obra estava concluída no exato dia marcado. Cansados mas orgulhosos, os bichos deram voltas e mais voltas em torno de sua obra-prima, que lhes parecia ainda mais linda que da primeira vez. Além disso, as paredes tinham agora o dobro da espessura. Exceto explosivos, nada poderia colocá-las abaixo. E ao pensarem em como haviam trabalhado, enquanto o abatimento tinham superado, e na enorme diferença que suas vidas sofreriam quando as pás estivessem girando e os dínamos funcionando, ao pensarem em tudo isso, o cansaço os abandonava e eles saltavam ao redor do moinho de vento, dando gritos de alegria. Napoleão em pessoa, acompanhado dos seus cachorros e do seu garnizé, veio inspecionar o trabalho concluído, congratulou-se com os animais pelo feito e anunciou que o moinho se chamaria Moinho Napoleão. 2 dias mais tarde, os animais foram convidados para uma reunião especial no celeiro. E ficaram abobados de surpresa, quando Napoleão comunicou ter vendido a madeira a Frederic.
No dia seguinte, os caminhões de Frederick chegariam para o carregamento. Durante todo o período de aparente amizade com Pilkington, Napoleão na realidade negociara um acordo secreto com Frederick. Todas as relações com Foxvold foram cortadas, e Pilkington recebeu mensagens insultuosas. Os pombos tiveram ordens de não pousar mais na Granja Pinchield e de mudar o slogan de "Morte a Frederick" para "Morte a Pilkington". Ao mesmo tempo, Napoleão assegurou a todos que as histórias sobre o iminente ataque à Granja dos Bichos eram inteiramente falsas e que os boatos a respeito da crueldade de Frederick para com os animais eram muito exagerados. Todos esses boatos eram, provavelmente, coisa de Bola de Neve e seus agentes. Parecia, agora, que Bola de Neve na verdade não estava escondido na Granja Pinchield, que, aliás, nunca estivera lá em toda a sua vida. Vivia, e cercado de muito luxo, sabiam agora, na Granja Foxvold, e era, além do mais, sustentado por Pilkington há muitos anos. Os porcos estavam em êxtase com a sagacidade de Napoleão. Fingindo ser amigo de Pilkington, obrigara Frederick a aumentar a oferta em 12 libras. Porém, a qualidade superior da mente de Napoleão, dizia Garganta, estava no fato de não confiar em ninguém, nem mesmo em Frederick. Este quisera pagar a madeira com uma coisa chamada cheque, que era, ao que diziam, um pedaço de papel com uma promessa de pagamento escrita. Mas Napoleão era vivo demais para cair nessa. Exigiu o pagamento em notas autênticas de 5 libras, que deveriam ser entregues antes da retirada da madeira. Frederick já pagará, e a soma era suficiente para comprar a maquinaria do moinho de vento. A madeira já fora retirada com grande rapidez. Quando todo o carregamento estava bem longe, houve outra reunião especial no celeiro, para os bichos examinarem as notas de Frederick. Sorrindo com ar beatífico e usando suas condecorações, Napoleão recostara-se numa cama de palha, com o dinheiro a seu lado, cuidadosamente empilhado numa travessa da cozinha da casa grande. Os animais passavam devagar, em fila, e cada um olhava pelo tempo que quisesse. Sansão espichou o focinho para cheirar as notas, e as delicadas coisinhas mexeram-se e farfalharam com sua respiração. 3 dias mais tarde, houve um Deus me sacuda. Vimper, branco como cera, chegou afobado em sua bicicleta, deixou-a caída no pátio e correu para dentro da casa. Daí a momentos ouviu-se um pavoroso rugido de raiva vindo do apartamento de Napoleão. A notícia do que sucedera espalhou-se pela granja com a rapidez de um raio. As notas eram falsas. Frederick levará a madeira de graça. Napoleão imediatamente chamou os animais e com um vozeirão de arrepiar proclamou a sentença de morte contra Frederick. Ao ser capturado, disse, Frederick seria fervido vivo. Ao mesmo tempo avisou que, depois daquela insídia, deveriam esperar pelo pior. Frederick e seus homens poderiam desencadear a qualquer momento o tão falado ataque. Colocaram-se sentinelas em todos os caminhos que levavam à granja. Além disso, 4 pombos foram a Foxvold com um recado conciliador que levava a esperança de restabelecimento de boas relações com Pilkington. Logo na manhã seguinte, sobreveio o ataque. Os animais estavam fazendo a refeição matinal quando os sentinelas chegaram correndo com a notícia de que Frederick e seus seguidores já haviam atravessado a porteira das 5 barras. Corajosos, os bichos saíram ao seu encontro, mas dessa vez não obteriam uma vitória fácil como a da Batalha do Estábulo. Eram 15 homens, com meia dúzia de espingardas, que abriram fogo tão logo chegaram a 50 metros de distância. Os animais não puderam fazer frente à saraivada de balas, e, a despeito dos esforços de Napoleão e Sansão para fazê-los voltar à luta, retrocederam. Muitos já estavam feridos. Refugiaram-se no casario da granja e ficaram olhando prudentemente pelos buracos. Toda a pastagem, inclusive o moinho de vento, caíra nas mãos do inimigo. Até Napoleão estava perplexo. Caminhava de um lado para outro, sem proferir palavra, com o rabo rígido e contraído. Olhares ansiosos eram lançados na direção da Granja Foxvold. Se Pilkington e seus homens os ajudassem, ainda poderiam ganhar a parada. Porém, nesse momento, voltaram os 4 pombos enviados no dia anterior, um deles trazendo um pedaço de papel da parte de Pilkington, com a mensagem "bem feito" escrita a lápis. Enquanto isso, Frederick e seus homens haviam se detido junto ao moinho de vento. Os animais continuavam observando e viram surgir um pé de cabra e um malho. Correu um murmúrio de aflição. Iam botar abaixo o moinho de vento. Impossível, exclamou Napoleão.
As paredes são grossas demais para isso. Nem em uma semana conseguirão. Coragem, camaradas. Benjamin, porém, observava atento a atividade dos homens. Bem devagar, com ar quase de quem se diverte, meneou o focinho. Era o que eu achava, disse. Vocês não veem o que eles estão fazendo? Logo vão colocar explosivos naquele buraco. Aterrorizados, os bichos esperavam. Era impossível abandonar a proteção das casas. Daí a pouco os homens saíram correndo em todas as direções. Ouviu-se, logo após, um estrondo ensurdecedor. Os pombos revolotearam no ar, e os animais todos, exceto Napoleão, jogaram-se no chão. Quando se levantaram outra vez, havia uma gigantesca nuvem preta no lugar do moinho. Aos poucos, a brisa dissolveu. O moinho de vento havia desaparecido. Aquilo devolveu a coragem aos animais. O medo e o desânimo que sentiam foram engolfados pelo tremendo ódio que os dominou ante aquela vilania inominável. Um brado de vingança subiu aos ares, sem esperar ordens, reuniram-se, como um só corpo, lançaram-se contra o inimigo. Desta vez não fugiram às balas cruéis que caíam sobre eles ensaraivadas. Foi uma batalha horrível, selvagem. Os homens atiraram várias vezes, e quando os animais os alcançaram foi aquela pancadaria em todas as direções, com porretes e tacões de bota. Morreram uma vaca, 3 ovelhas e 2 gansos, e quase todo mundo ficou ferido. Até Napoleão, que dirigia as operações da retaguarda, teve a ponta do rabicho arranhada por um balim. Mas aos humanos não tocou melhor sorte. 3 tiveram a cabeça quebrada pelos golpes de Sansão, outro, a barriga furada pelo chifre de uma vaca, outro viu suas calças quase arrancadas por Lulu e Branca. E quando os 9 cachorros da guarda pessoal de Napoleão, que ele mandara fazer um desvio por trás da sebe, apareceram de repente no flanco dos humanos, latindo furiosos, o pânico os dominou. Perceberam o perigo de serem cercados. Frederic gritou a seus homens que se retirassem enquanto havia passagem, e logo o inimigo fugia acovardado para salvar a vida. Os animais perseguiram-nos até o fundo do campo, desferindo ainda uns últimos golpes ao atravessarem a sebe de Piuriteiro. Tinham vencido, mas estavam feridos e sangravam. Aos poucos, começaram a voltar para a granja. A visão dos camaradas mortos, estirados sobre a relva, comoveu alguns até as lágrimas. E por instantes detiveram-se num triste silêncio no local onde existira o moinho. Sim, ele sumira, fora-se quase todo o seu trabalho. Até os alicerces estavam parcialmente destruídos. E desta vez, para reconstruí-lo, não bastaria erguer de novo pedras caídas ali mesmo, estas também haviam desaparecido. A força da explosão as arremessara a centenas de metros. Era como se o moinho nunca tivesse existido. Ao se aproximarem do sítio, Garganta, que estivera inexplicavelmente ausente da luta, veio ao encontro deles, sacudindo o rabicho e guinchando de satisfação. E os animais ouviram, vindo da direção da granja, o troar solene da espingarda. A troco de que está atirando aquela arma? Perguntou Sansão. Celebrando a nossa vitória, exclamou Garganta. Vitória? Que vitória? Gritou Sansão. Tinha os joelhos sangrando, perderá uma ferradura, rachara o casco, e uma dúzia de chumbinhos havia se alojado em sua pata traseira. Você pergunta que vitória, camarada? Mas então não expulsamos o inimigo do nosso solo, do solo sagrado da granja dos bichos? Mas eles destruíram o moinho de vento. Nosso trabalho de 2 anos. Que importa? Construiremos outro. Construiremos meia dúzia de moinhos de vento, se quisermos. Vocês não perceberam, camaradas, que coisa formidável realizamos? O inimigo ocupava este mesmo chão em que pisamos. E agora, graças à liderança do camarada Napoleão, nós o ganhamos centímetro por centímetro. Quer dizer, ganhamos o que já era nosso, retrucou Sansão. Essa foi a nossa vitória, insistiu Garganta. Cochearam até o pátio. As balas sob o couro de Sansão aferroavam dolorosamente. Ele enxergava à sua frente a pesada tarefa de reconstruir o moinho de vento, e mesmo em imaginação já se atirava ao trabalho. Pela primeira vez, entretanto, ocorreu-lhe a lembrança de que tinha 11 anos de idade e que talvez seus músculos não tivessem a mesma força de antes. Porém,
quando os bichos viram tremular a bandeira verde e ouviram a arma atirar novamente, 7 tiros ao todo, e o discurso que Napoleão fez congratulando-se com a atuação deles, pareceu-lhes que, afinal de contas, haviam obtido uma grande vitória. Os animais caídos na batalha tiveram funerais solenes. Sansão e Quitéria puxaram o carroção que serviu de carro fúnebre, e Napoleão abriu e empeçou o cortejo. Dedicaram-se 2 dias inteiros às celebrações. Houve canções, discursos, novos disparos de espingarda e o prêmio especial de uma maçã para cada animal, 50 gramas de milho para cada ave e 3 biscoitos para cada cachorro. Proclamou-se que a batalha se chamaria Batalha do Moinho de Vento, e que Napoleão havia criado nova comenda, a Ordem da Bandeira Verde, que conferira a si próprio. Em meio ao regozijo geral, o assunto das notas de dinheiro morreu. Foi alguns dias depois disso que os porcos encontraram, na adega da Casa Grande, uma caixa de uísque. Passará despercebida na época da ocupação. Naquela noite, chegou da casa o som de uma cantoria em que, para surpresa de todos, se ouviram trechos de Bichos da Inglaterra. Mais ou menos às 9h30 da noite, Napoleão, usando um velho chapéu coco de Jones, foi visto claramente emergir da porta de trás, dar um rápido galope em volta do pátio e sumir pela porta outra vez. Na manhã seguinte, um silêncio profundo tomara conta da casa. Ao que parecia, nenhum porco estava de pé. Eram quase 9 horas quando apareceu Garganta, vacilante e deprimido, com os olhos embaçados, o rabicho mole, com um aspecto gravemente doentio. Chamou todo mundo e disse que tinha péssima notícia para dar. O camarada Napoleão estava à morte. Ouviu-se um grito de lamento. Colocaram palha do lado de fora da casa, e os animais andaram pé ante pé. Com lágrimas nos olhos, perguntavam-se que seria deles se o líder faltasse. Correu o boato de que Bola de Neve afinal conseguirá envenenar a comida de Napoleão. Às 11, Garganta saiu de novo para fazer outra proclamação. Como último ato sobre a terra, o camarada Napoleão expedira o seguinte decreto: a ingestão de álcool seria punida com a morte. Já à noite, Napoleão parecia um pouco melhor, e na manhã seguinte Garganta pôde anunciar sua franca recuperação. Na tarde desse dia, Napoleão voltou à atividade, e no dia seguinte soube-se que dera instruções a Vimper para comprar, em Villingham, alguns folhetos sobre fermentação e destilação. Uma semana depois, Napoleão ordenou que fosse arado o pequeno potreiro atrás do pomar, anteriormente destinado ao repouso dos animais aposentados. Espalhou-se que a grama estava cansada e necessitava de uma nova semeadura, porém logo se soube que Napoleão pretendia semeá-la com cevada. Mais ou menos nessa época, aconteceu um incidente que nenhum dos bichos pôde compreender. Certa noite, por volta de meia-noite, ouviu-se um ruído de queda no pátio, e os animais correram de suas baías para ver o que sucedera. Era noite de lua. Ao pé da parede do fundo do celeiro, na qual estavam escritos os 7 mandamentos, encontraram uma escada quebrada em 2 pedaços. Garganta, momentaneamente aturdido, jazia estatelado junto a ela, tendo ao lado uma lanterna, uma brocha e uma lata de tinta branca entornada. Os cachorros logo fizeram um círculo em torno de Garganta e escoltaram-no de volta à Casa Grande, assim que ele conseguiu caminhar. Os bichos não faziam ideia do que significava aquilo, exceto Benjamin, que torceu o focinho com um ar de compreensão e pareceu entender o que se passará, mas nada disse. Alguns dias mais tarde, no entanto, Maricota, lendo os 7 mandamentos, notou que havia outro mandamento mal lembrado pelos animais. Todos pensavam que o 5º mandamento era: nenhum animal beberá álcool, mas haviam esquecido 2 palavras. Na realidade, o mandamento dizia: nenhum animal beberá álcool em excesso. Capítulo 9. A rachadura do casco de Sansão levou tempo para cicatrizar. Haviam iniciado a reconstrução do moinho de vento no dia seguinte, ao final das celebrações. Sansão recusou-se a aceitar um só dia de dispensa, e fez questão de não dar mostras da dor que sofria. À noite, admitia em particular para Quitéria que o casco realmente o incomodava muito. Quitéria tratava-o com infusões de ervas, que preparava mastigando, e tanto ela como Benjamin diziam a Sansão que não trabalhasse tanto. Pulmão de cavalo não é de ferro, alertava ela. Sansão, porém, não atendia. Explicava que só tinha uma ambição: ver o moinho de vento concluído antes de aposentar-se. De início, quando as leis da Granja dos Bichos foram elaboradas, fixara-se a idade de aposentadoria em 12 anos para os cavalos e os porcos, 14 para as vacas,
9 para os cachorros, 7 para as ovelhas e 5 para as galinhas e os gansos. Para os animais idosos, fixaram-se pensões generosas. Até então, nenhum bicho se aposentara, mas ultimamente o assunto vinha sendo objeto de frequentes conversas. Como o potreiro atrás do pomar fora semeado com cevada, dizia-se agora que um canto da pastagem grande seria cercado e reservado para os velhos. Para os cavalos, ao que se falava, a pensão seria de 2,5 kg de milho por dia, e no inverno 8 quilos de feno, mais uma cenoura ou talvez uma maçã nos feriados. O 12º aniversário de Sansão seria no fim do verão do ano seguinte. A vida ia dura. O inverno foi tão frio quanto o anterior, e a quantidade de alimento, ainda menor. Novamente reduziram-se todas as rações, exceto as dos porcos e dos cachorros. Uma igualdade por demais rígida em matéria de rações, explicou Garganta, seria contrária ao espírito do animalismo. De qualquer maneira, não teve dificuldade de provar aos outros bichos que na realidade eles não sentiam falta de comida, a despeito das aparências. Naquele momento, de fato, fora necessário realizar um reajuste das rações. Garganta sempre se referia a reajustes, nunca a reduções, mas em comparação com o tempo de Jones, a diferença para melhor era enorme. Lendo os dados estatísticos em voz aguda e rápida, provou-lhes, com riqueza de detalhes, que eles recebiam mais aveia, mais feno e mais nabos que na época de Jones, que trabalhavam muito menos, que a água potável era de melhor qualidade, que viviam mais tempo, que havia mais palha nas baías, e que as pulgas já não incomodavam tanto. Os animais acreditavam em cada palavra. Para falar a verdade, tanto Jones como tudo quanto ele representava já estavam quase apagados de sua memória. Sabiam que a vida estava difícil e cheia de privações, que andavam constantemente com frio e com fome e trabalhando sempre que não estavam dormindo. Mas, sem dúvida, antigamente era muito pior. Gostavam de achar isso. Além do mais, naqueles dias eram escravos, ao passo que agora eram livres, e tudo isso, afinal, fazia diferença, como Garganta sempre dizia. Havia agora muito mais bocas a alimentar. No outono, as 4 porcas haviam dado cria quase simultaneamente, 31 leitõezinhos ao todo. Os leitões eram malhados, e, sendo Napoleão o único cachaço da fazenda, era fácil adivinhar sua linhagem. Foi proclamado que, mais tarde, quando comprassem tábuas e tijolos, construiriam uma escola no jardim da casa. Por enquanto, os leitões seriam instruídos pelo próprio Napoleão, na cozinha. Faziam exercícios no jardim e eram aconselhados a não brincar com os filhotes dos outros animais. Mais ou menos por essa época, estabeleceu-se que, quando um porco e outro animal se encontrassem numa trilha, o outro animal cederia a passagem, e também que os porcos, qualquer que fosse seu grau hierárquico, teriam o direito de usar fitas vermelhas no rabicho, aos domingos. A granja tivera um ano bem-sucedido, mas ainda faltava dinheiro. Era necessário comprar tijolos, areia e cal para a escola e economizar outra vez para a maquinaria do moinho de vento. Além disso, havia necessidade de querosene para os lampiões e velas para a casa, açúcar para a mesa de Napoleão. Ele o proibira para os outros porcos, dizendo que engordava, todo o suprimento normal de ferramentas, pregos, carvão, arame, ferro velho, e biscoitos para cachorros. Venderam uma meda de feno e parte da colheita de batatas, e o contrato de fornecimento de ovos foi aumentado para 600 por semana, de forma que as galinhas naquele ano mal puderam chocar um número de ovos que as mantivesse no mesmo nível. As rações, já reduzidas em dezembro, sofreram nova redução em fevereiro, e foram proibidos os lampiões nos estábulos, a fim de economizar querosene. Os porcos, entretanto, pareciam bastante bem, pelo menos ganhavam sempre alguns quilinhos. Uma tarde, em fins de fevereiro, correu pelo pátio, proveniente da cozinha, um cheiro gostoso, suculento, quentinho, como nunca os animais haviam sentido antes. Alguém disse que era cheiro de cevada cozida. Os bichos farejaram avidamente o ar e ficaram a pensar se não seria algum fervido para o jantar. Mas não apareceu fervido nenhum no jantar, e no domingo seguinte comunicou-se que toda a cevada passaria a ser reservada para os porcos. O campinho junto ao pomar já fora semeado com cevada, e logo transpirou a notícia de que cada porco estava recebendo, diariamente, a ração de meia garrafa de cerveja, sendo que Napoleão recebia meio galão e era servido na terrina da baixela de porcelana. Mas se existiam grandes agruras a rostar, estas eram compensadas pelo fato de a vida ter agora muito mais dignidade.
Havia mais canções, mais discursos, mais desfiles. Napoleão determinará que uma vez por semana houvesse uma coisa chamada manifestação espontânea, cuja finalidade era comemorar as lutas e triunfos da Granja dos Bichos. À hora marcada, os animais deviam abandonar o trabalho e desfilar pelo terreno da granja, em formação militar, os porcos à frente, depois os cavalos, depois as vacas, depois as ovelhas e, por último, as aves. Os cachorros enquadravam a formatura, e à testa marchava o garnizé preto de Napoleão. Sansão e Quitéria conduziam sempre a bandeira verde com o desenho do chifre e do casco e o dístico Viva o Camarada Napoleão. Em seguida, havia recitação de poemas compostos em honra de Napoleão, um discurso de garganta dando detalhes dos últimos aumentos na produção de gêneros, e no momento exato a espingarda dava um tiro. Quem mais gostava das manifestações espontâneas eram as ovelhas, e se alguém se queixava, havia quem o fizesse, quando os porcos ou os cachorros não andavam por perto, de que aquele negócio era uma perda de tempo, além de ser obrigado a ficar um bom pedaço no frio. O insatisfeito era invariavelmente calado pelas ovelhas com um ensurdecedor balido de 4 pernas bom, 2 pernas ruim. De modo geral, porém, os bichos gostavam daquelas celebrações. Achavam confortador ser relembrados de que, afinal, não tinham patrões e todo o trabalho que enfrentavam era em seu próprio benefício. E assim, à custa das cantorias, dos desfiles, das estatísticas de garganta, do estrondo da espingarda, do cocoricó do garnizé e do drapejar da bandeira, conseguiam esquecer que estavam de barriga vazia, pelo menos a maior parte do tempo. Em abril, a Granja dos Bichos foi proclamada república e houve necessidade de eleger um presidente. Apareceu um só candidato, Napoleão, que foi eleito por unanimidade. No mesmo dia notificou-se a descoberta de novos documentos, que revelaram mais detalhes sobre a cumplicidade de Bola de Neve e Jones. Soube-se que Bola de Neve não apenas tentará perder a batalha do estábulo, por meio de um estratagema, conforme os animais já tinham tomado conhecimento, mas lutar abertamente ao lado de Jones. Na realidade, fora ele o verdadeiro comandante das forças humanas, e jogará-se a batalha com as palavras "Viva a Humanidade" nos lábios. Os ferimentos em suas costas, que alguns poucos bichos lembravam-se de ter visto, haviam sido causados pelos dentes de Napoleão. Em meio ao verão, Moisés, o corvo, reapareceu inesperadamente na granja, após uma ausência de vários anos. Continuava o mesmo, não trabalhava e contava as histórias de sempre a respeito da montanha de açúcar cande. Encarapitava-se num toco de árvore e aringava durante horas para quem quisesse ouvir. Lá em cima, camaradas, dizia solenemente, apontando o céu com a bicanca, lá em cima, pouco além daquela nuvem preta, ali está ela, a montanha de açúcar cande, o lugar feliz onde nós, pobres animais, descansaremos para sempre desta nossa vida de trabalho. Chegava a afirmar ter estado lá, num dos seus voos mais altos, e ter visto os infindos campos de trevo, os bolos de linhaça e o açúcar crescendo nas sebes. Muitos bichos acreditavam. A vida atualmente era só fome e trabalho, raciocinavam, não seria justo que lhes estivesse reservado um mundo melhor, mais além? Coisa difícil de determinar era a atitude dos porcos com relação a Moisés. Eles afirmavam peremptoriamente que as histórias sobre a montanha de açúcar cande não passavam de pura mentira, no entanto, deixavam-no permanecer na granja, sem trabalhar, e ainda por cima com direito a um copo de cerveja por dia. Depois que o casco ficou bom, Sansão trabalhou mais violentamente do que nunca. Aliás, naquele ano, todos os bichos trabalharam feito escravos. Além da faina normal na fazenda e da reconstrução do moinho de vento, ainda houve a escola dos porquinhos, iniciada em março. Às vezes ficava difícil aguentar as longas horas sem comer, mas Sansão nunca fraquejou. Em nada do que dizia ou fazia era possível perceber nenhum sinal de que sua energia já não era a mesma de antigamente. Apenas sua aparência estava um pouco modificada, o pelo já não era tão brilhante, e as ancas pareciam haver murchado. Sansão vai se recuperar quando crescer o capim da primavera, diziam os outros, mas a primavera chegou, e Sansão não mudou de aspecto. Por vezes, na rampa da pedreira, quando enrijecia a musculatura contra o peso de um enorme pedregulho, tinha-se a impressão de que apenas a vontade o mantinha de pé. Nesses momentos seus lábios formavam claramente as palavras "trabalharei mais ainda", mas não emitiam nenhum som. Novamente, Quitéria e Benjamim o aconselharam, porém ele não deu atenção. Seu 12º aniversário se aproximava. Não se importava com o que sucedesse,
desde que pudesse amontoar uma boa quantidade de pedras antes de aposentar-se. Certa noite, no verão, correu a súbita notícia de que algo acontecerá a Sansão, que havia saído sozinho para puxar uns montes de pedra até o moinho. E era verdade. Poucos minutos depois chegaram 2 pombos afobados. Sansão está caído. Não consegue levantar-se. Metade dos animais da granja correu para a colina do moinho de vento. Lá estava Sansão, deitado entre os paus da carroça, com o pescoço esticado e sem poder sequer levantar a cabeça. Corria-lhe da boca um filete de sangue. Quitéria abaixou-se a seu lado. Sansão, chamou, você está bem? É o meu pulmão, ele disse quase sem voz. Não tem importância. Vocês terminarão o moinho sem mim. Já deixei bastante pedra aí. De qualquer maneira, só me restava 1 mês de atividade. Para falar a verdade, tenho estado à espera desta hora. E, como Benjamim também está ficando velho, talvez o deixem aposentar-se para me fazer companhia. Precisamos de socorro imediatamente, gritou Quitéria. Alguém vá correndo contar à Garganta o que aconteceu. Os animais todos correram à casa grande para dar a notícia à Garganta. Só ficaram Quitéria e Benjamim, que se deitou ao lado de Sansão e, sem dizer palavra, ficou a espantar-lhe as moscas com o rabo comprido. Mais ou menos 1/4 de hora depois, Garganta apareceu, cheio de simpatia e preocupação. Disse que o camarada Napoleão tomara conhecimento, abaladíssimo, do mal que sucedera a um dos trabalhadores mais leais da granja, e já estava cuidando de enviar Sansão para tratar-se no hospital em Villingon. Os animais sentiram certa inquietação, com exceção de Mimosa e Bola de Neve, nenhum deles jamais saíra da granja, e não gostaram da ideia de seu camarada ir parar nas mãos dos humanos. Entretanto, Garganta facilmente os convenceu de que o cirurgião veterinário de Villingon poderia tratar do caso de Sansão muito melhor do que eles, na granja. Cerca de meia hora mais tarde, quando Sansão já se recuperara um pouco, conseguiram pô-lo de pé, e ele cambaleou de volta até sua baia, onde Quitéria e Benjamim lhe haviam preparado uma boa cama de palha. Durante os 2 dias seguintes Sansão permaneceu na baia. Os porcos enviaram uma garrafa contendo um remédio cor-de-rosa, encontrado no armarinho do banheiro, e Quitéria servia-o a Sansão 2 vezes ao dia, após as refeições. À noite, Quitéria ficava a seu lado, conversando com ele, enquanto Benjamim afastava as moscas. Sansão afirmava não estar triste com o acontecido. Caso se recuperasse bem, poderia viver mais 3 anos, e já imaginava os dias tranquilos que passaria no rincão da pastagem. Seria a primeira vez que lhe sobraria tempo de folga para estudar e melhorar seus conhecimentos. Pretendia dedicar o resto de sua existência ao aprendizado das 22 letras restantes do alfabeto. Contudo, Benjamim e Quitéria só podiam estar a seu lado após as horas de trabalho, e foi durante o dia que o carroção veio buscá-lo. Os animais estavam na lavoura semeando nabos, sob a supervisão de um porco, e ficaram admirados ao ver Benjamim a galope, vindo da direção das casas da granja ao encontro deles, zurrando feito louco. Era a primeira vez na vida que viam Benjamim nervoso, para falar a verdade, era a primeira vez que alguém o via galopar. Depressa, corram, gritou. Venham logo. Estão levando Sansão. Sem esperar ordens do porco, largaram o trabalho e correram de volta para as casas. Realmente, lá estava um carroção fechado, puxado por 2 cavalos, com um letreiro no lado e um homem de chapéu coco sentado na boleia. A baia de Sansão estava vazia. Os bichos se apinharam ao redor do carroção. Até breve, Sansão, gritaram. Até já. Idiotas. Idiotas, exclamou Benjamim, corcoviando em volta deles e ferindo o chão com os cascos pequeninos. E imbecis. Não veem o que está escrito ali ao lado? Isso fez calar os animais e ouviu-se um PSSSS. Maricota começou a soletrar as palavras, mas Benjamim empurrou-a para um lado e leu, em meio a grande silêncio. Alfred Simmonds, matadouro de cavalos, fabricante de cola, Villingon. Peles e farinha de ossos. Fornece para canis. Será que vocês não percebem? Vão levar Sansão para o carniceiro. Houve um grito de horror dos bichos. Nesse momento, o homem da boleia estalou o chicote, e os cavalos saíram a trote vivo, abandonando o pátio. Os bichos correram atrás, gritando com toda a força.
Quitéria abriu caminho até a frente. O carroção tomou velocidade. Quitéria tentou fazer que suas pernas grossas galopassem e conseguiu um trotezinho. Sansão, ela gritou. Sansão. 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 Nesse exato momento, como se tivesse ouvido a barulheira de fora, apareceu na janelinha de trás da carroça a cara de Sansão, com sua mancha branca no focinho. Sansão, berrou Quitéria, desesperada. Sansão. Saia depressa. Estão te levando pro matadouro. Os bichos gritavam a um tempo. Saia daí, Sansão, saia daí. Mas o carroção acelerou e começou a distanciar-se. Não podiam saber se Sansão havia entendido Quitéria. Logo depois, entretanto, sua cara desapareceu da janela, e ouviu-se o barulho da tremenda pancadaria de seus cascos no interior do carroção. Ele tentava livrar-se de qualquer maneira. Tempo houvera em que com alguns coices Sansão transformaria aquela carroça num monte de lenha. Mas ai! Sua força o abandonara, e em poucos instantes, o som das batidas diminuiu e morreu. Desesperados, os animais suplicaram aos 2 cavalos que puxavam o carroção que se detivessem. Camaradas! Camaradas! Gritavam. Não levem um irmão para essa morte. Porém os brutos, estúpidos, ignorantes demais para entender o que acontecia, limitaram-se a murchar as orelhas e apertar o passo. A cara de Sansão não reapareceu mais na janela. Alguém pensou em correr à frente e fechar a porteira das 5 barras, mas era tarde demais, pois logo o carroção atravessava a porteira e desaparecia rapidamente na estrada. Sansão nunca mais foi visto. 3 dias depois, chegou a notícia de que havia falecido no hospital veterinário de Villingon, a despeito de ter recebido todos os cuidados que um cavalo merece. Garganta veio dar a notícia. Presenciara, disse, os últimos momentos de Sansão. Foi a cena mais comovente de minha vida, relatou Garganta, erguendo a pata e deixando rolar uma lágrima. Eu estava à sua cabeceira no instante final. Quase sem poder falar, ele sussurrou ao meu ouvido que seu único pesar era morrer antes de ter terminado o moinho de vento. Avante, camaradas! Viva a Granja dos Bichos! Viva o camarada Napoleão! Avante, em nome da Revolução! Napoleão tem sempre razão. Estas foram suas últimas palavras, camaradas. Em seguida, os modos de Garganta se transformaram. Caiu em silêncio por um momento, e seus olhinhos deram miradas suspeitosas para os lados antes de prosseguir. Chegará a seu conhecimento, disse ele, que um boato idiota e perverso circulara por ocasião do internamento de Sansão. Alguns animais tinham visto que na carroça que transportou Sansão estava escrito matadouro de cavalos, chegando à conclusão de que Sansão estava sendo mandado para o carniceiro. Era quase inacreditável que um bicho pudesse ser tão estúpido. Com certeza, gritou indignado, sacudindo o rabicho e dando pulinhos, com certeza todos conheciam seu amado líder, o camarada Napoleão, não? A explicação era muito simples. A carroça pertencera, antes, ao carniceiro, depois fora comprada pelo cirurgião veterinário, que ainda não apagara o letreiro. Eis como se dera o engano. Os bichos ficaram imensamente aliviados com isso. E quando Garganta continuou dando detalhes sobre a câmara mortuária de Sansão, o extraordinário cuidado que recebeu e os caríssimos remédios que Napoleão mandara comprar sem olhar o preço, desapareceram suas últimas dúvidas, e a tristeza pelo camarada morto foi mitigada pela certeza de que pelo menos morrera feliz. O próprio Napoleão apareceu no encontro do domingo seguinte e pronunciou uma singela oração em memória de Sansão. Não fora possível, explicou, trazer de volta os despojos do lamentado camarada para o enterro, porém dera ordem para que se confeccionasse uma grande coroa com louros do jardim e a enviará para ser colocada no túmulo de Sansão. E anunciou-se, alguns dias depois, que os porcos pretendiam realizar um banquete em memória de Sansão. Napoleão finalizou seu discurso relembrando as 2 máximas prediletas de Sansão: trabalharei mais ainda, e o camarada Napoleão tem sempre razão, máximas, disse, que cada animal deveria adotar. No dia marcado para o banquete, chegou de Villingon a carroça de um armazém e desembarcou na casa grande um engradado de madeira. Naquela noite ouviu-se uma alta cantoria seguida de algo que parecia uma discussão violenta e que terminou cerca das 11 horas com uma tremenda barulheira de vidros quebrados. No dia seguinte, ninguém se levantou na casa grande até o meio-dia, e correu uma conversa de que os porcos haviam conseguido,
não se sabia de que maneira, dinheiro para adquirir outra caixa de uísque. Capítulo 10. Passaram-se anos. As estações se alternavam, e a curta vida dos bichos se consumia. Tempo chegou em que ninguém mais se lembrava de antes da rebelião, exceto Quitéria, Benjamim, o corvo Moisés e alguns porcos. Maricota morreu, Branca, Lulu e Catavento morreram. Jones também morreu num asilo de alcoólatras, noutra cidade. Bola de Neve fora esquecido. Sansão também, exceto pelos poucos que o haviam conhecido. Quitéria era agora uma égua velha, corpulenta, com os olhos atacados pela catarata. Já passará 2 anos da idade de se aposentar. Aquela história de reservar um pedaço de campo para os animais idosos não era mais nem mencionada. Napoleão tornará-se um cachaço madurão de uns 150 quilos. Garganta estava tão gordo que mal conseguia abrir os olhos. Somente o velho Benjamim continuava o mesmo, apenas o focinho um pouco mais grisalho, e desde a morte de Sansão, mais rabugento e taciturno que nunca. Agora existiam muito mais criaturas na granja, embora o índice de crescimento não fosse aquele que esperavam nos primeiros anos. Haviam nascido muitos animais, para alguns a rebelião não passava de uma obscura tradição transmitida oralmente, e outros nem sequer tinham ouvido falar a respeito. A granja contava agora com 3 cavalos além de Quitéria. Eram bichos maravilhosos, trabalhadores incansáveis, bons camaradas, mas muito estúpidos. Nenhum mostrou-se capaz de aprender o alfabeto além da letra B. Aceitavam tudo quanto lhes era dito sobre a revolução e os princípios do animalismo, especialmente por Quitéria, a quem dedicavam um respeito filial, mas era duvidoso que entendessem lá grande coisa. A granja prosperava e estava mais bem organizada, fora até aumentada pela compra de 2 tratos de terra do Sr. Pilkington. O moinho de vento, afinal, fora concluído com êxito, a granja possuía uma debulhadeira e um elevador de feno próprio, e várias construções novas haviam se erguido. Vimper comprará uma charrete. O moinho de vento, entretanto, não era usado para gerar energia elétrica. Usavam-no para moer cereais, coisa que dava bom dinheiro. Os animais estavam a braços com a construção de outro moinho de vento. Quando este estivesse concluído, dizia-se, seriam instalados os dínamos. Mas naquele luxo de que Bola de Neve lhes falará certa vez, baías com luz elétrica e água quente e fria, e na semana de 3 dias não se falava mais. Napoleão denunciará tais ideias como contrárias aos princípios do animalismo. A verdadeira felicidade, dizia, estava em trabalhar bastante e viver frugalmente. De certa maneira, era como se a granja tivesse ficado rica sem que nenhum animal houvesse enriquecido, exceto, é claro, os porcos e os cachorros. Talvez isso acontecesse por existirem ali tantos porcos e tantos cachorros. Não que esses animais não trabalhassem, à sua moda. Garganta nunca se cansava de explicar que havia um trabalho insano na ação de supervisionar e organizar a granja. Grande parte desse trabalho era de natureza tal que estava além da ignorância dos bichos. Tentando explicar, Garganta dizia que os porcos dispendiam diariamente enormes esforços com coisas misteriosas chamadas arquivos, relatórios, minutas e memos. Grandes folhas de papel que precisavam ser miudamente cobertas com escritos e logo depois queimadas no forno. Era tudo da mais alta importância para o bem-estar da granja, dizia. A verdade é que nem os porcos nem os cachorros produziam um só grama de alimento com seu trabalho, e havia um bocado deles, com o apetite sempre em forma. Quanto aos outros, sua vida, ao que sabiam, continuava a mesma. Geralmente andavam com fome, dormiam em camas de palha, bebiam água no açude e trabalhavam no campo no inverno, sofriam com o frio no verão, com as moscas. De vez em quando, os mais idosos rebuscavam a apagada memória e tentavam determinar se nos primeiros dias da rebelião, logo após a expulsão de Jones, as coisas tinham sido melhores ou piores que agora. Não conseguiam lembrar. Nada havia com que comparar, não tinham em que basear-se, exceto as estatísticas de Garganta, que invariavelmente provavam estar tudo cada vez melhor. Os bichos consideravam um problema insolúvel, de qualquer maneira, dispunham de muito pouco tempo para essas especulações. Apenas o velho Benjamim afirmava lembrar-se de cada detalhe de sua longa vida e saber que as coisas nunca haviam estado e nunca haveriam de ficar nem muito melhor nem muito pior, sendo a fome, o cansaço e a decepção, assim ele dizia, a lei imutável da vida. Apesar disso, os bichos nunca perdiam a esperança. Mais ainda, jamais lhes faltava, nem por instantes,
o sentimento de honra pelo privilégio de serem membros da Granja dos Bichos, que continuava a ser a única em todo o condado, em toda a Inglaterra. De propriedade dos animais e por eles administrada. Nenhum deles, nem mesmo os mais moços, nem mesmo os provenientes de outras granjas, situadas algumas a 10 ou 20 quilômetros de distância, nunca deixou de maravilhar-se com isso. E quando ouviam o tiro da espingarda e viam a bandeira tremulando no topo do mastro, seu coração inchava de orgulho, e a conversa passava a girar em torno dos históricos dias de antanho, da expulsão de Jones, da inscrição dos 7 mandamentos, das grandes batalhas em que os invasores humanos haviam sido derrotados. Nenhum dos antigos sonhos fora abandonado. A República dos Bichos, que o velho major havia previsto, quando os verdes campos da Inglaterra não mais seriam pesados por pés humanos, era coisa em que ainda acreditavam. O dia havia de chegar. Podia ser mais cedo ou mais tarde, talvez não acontecesse durante a vida de nenhum dos animais de então, mas havia de chegar. Até a melodia de Bichos da Inglaterra talvez fosse cantarolada em segredo aqui e ali, de qualquer maneira, a verdade é que cada bicho da granja a conhecia, embora nenhum tivesse coragem de cantá-la em voz alta. Talvez fosse verdade que a vida era difícil e que nem todas as suas esperanças haviam se concretizado, mas tinham consciência de não ser iguais aos outros animais. Se sentiam fome, não era por alimentarem alguns tirânicos seres humanos, se trabalhavam arduamente, pelo menos trabalhavam em benefício próprio. Nenhuma criatura dentre eles andava sobre 2 pernas. Nenhuma criatura era dona de outra. Todos os animais eram iguais. Certo dia, no início do verão, Garganta mandou que as ovelhas o seguissem e levou-as para um campo situado nos confins da granja, que fora tomado de brotação de vidoeiro. As ovelhas passaram o dia inteiro roendo as brotações, sob a supervisão de Garganta. À noite, ele regressou à granja, mas, como o tempo estava quente, disse às ovelhas que permanecessem lá. Terminaram ficando a semana toda, durante a qual os outros bichos nem as viram. Garganta passava com elas a maior parte do dia. Ensinava-lhes, segundo explicou, uma nova canção para a qual precisava de certo sigilo. Foi logo após o retorno das ovelhas, numa noite agradável, quando os bichos haviam terminado o trabalho e regressavam à granja, que se ouviu, vindo do pátio, um relinchar horripilante. Arrepiados, os animais estacaram. Era a voz de Quitéria. Ela relinchou outra vez, e os bichos dispararam a galope para o pátio. Viram, então, o que ela vira. Um porco caminhava sobre as 2 patas traseiras. Sim, era Garganta. Um tanto desajeitado, devido à falta de prática em manter seu apreciável volume naquela posição, mas em perfeito equilíbrio, passeava pelo pátio. Momentos depois saiu pela porta da casa uma comprida coluna de porcos, todos caminhando sobre as patas de trás. Uns melhor que outros, 1 ou 2 até meio desequilibrados e dando a impressão de que apreciariam o apoio de uma bengala, mas todos deram a volta no pátio muito bem. Finalmente houve um alarido dos cachorros, ouviu-se o cocoricó esganiçado do garnizé, e surgiu Napoleão, majestoso, desempenado, lançando olhares arrogantes para os lados, com os cachorros brincando em volta. Empunhava um chicote nas patas dianteiras. Houve um silêncio mortal. Surpresos, aterrorizados, uns junto dos outros, os bichos olhavam a fila de porcos marchar lentamente ao redor do pátio. Pareceu-lhes enxergar o mundo de cabeça para baixo. Então veio um momento em que, passado o primeiro choque e a despeito de tudo, a despeito do terror dos cachorros e do hábito, arraigado após tantos anos, de nunca se queixarem, nunca criticarem, pouco importa o que sucedesse, poderiam lançar uma palavra de protesto. Mas exatamente nesse instante, como se obedecessem a um sinal combinado, as ovelhas, em uníssono, irromperam num balido espetacular. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. Baliram durante 5 minutos sem cessar. E quando se calaram, fora-se a oportunidade da palavra de protesto, pois os porcos já haviam voltado para dentro da casa. Benjamin sentiu um focinho esfregar-lhe o lombo. Era Quitéria. Seus olhos pareciam mais encobertos que nunca. Sem dizer palavra, ela o puxou delicadamente pela crina, levando-o até o fundo do grande celeiro, onde estavam escritos os 7 mandamentos. Durante 1 ou 2 minutos ficaram olhando a parede alcatroada com o grande letreiro branco. Minha vista está falhando, ela disse afinal.
Mesmo quando eu era moça, não conseguia ler o que estava escrito aí. Mas me parece agora que a parede está meio diferente. Os 7 mandamentos são os mesmos de sempre, Benjamim? Pela primeira vez Benjamim consentiu em quebrar sua norma, e leu para ela o que estava escrito na parede. Nada havia, agora, senão um único mandamento que dizia: todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. Depois disso, não foi de estranhar que, no dia seguinte, os porcos que supervisionavam o trabalho da granja andassem com chicotes nas patas. Ninguém estranhou saber que os porcos haviam comprado um aparelho de rádio, que estavam tratando da instalação de um telefone e da assinatura de jornais e revistas. Não estranharam quando Napoleão foi visto passeando nos jardins da casa com um cachimbo na boca, não, nem quando os porcos se apoderaram das roupas do Sr. Jones e passaram a usá-las, Napoleão apresentando-se com um casaco negro, calções de caça e perneiras de couro, enquanto sua porca favorita surgia com o vestido de seda chamalotado que a Sra. Jones usava aos domingos. Uma semana mais tarde, após o meio-dia, apareceram numerosas charretes subindo rumo à granja. Uma representação de granjeiros vizinhos fora convidada a realizar uma visita de inspeção. Toda a granja lhes foi mostrada, e eles expressaram grande admiração por tudo quanto viram, em especial pelo moinho de vento. Os bichos estavam limpando a lavoura de nabos. Trabalhavam diligentemente, mal levantando o olhar do chão e sem saber a quem temer mais, se aos porcos, se aos visitantes humanos. Naquela noite, altas risadas e cantorias chegaram da casa. Lá pelas tantas, ante o som das vozes misturadas, os bichos encheram-se de curiosidade. Que estaria acontecendo lá dentro, agora que, pela primeira vez, encontravam-se em termos de igualdade os animais e os humanos? Pensando todos a mesma coisa, dirigiram-se furtivamente para o jardim da casa. No porão titubearam, um tanto temerosos, mas Quitéria deu o exemplo e entrou. Andaram pé ante pé, até a casa, e os mais altos espiaram através da janela da sala de jantar. Lá dentro, em volta de uma mesa grande, estavam sentados meia dúzia de granjeiros e meia dúzia de porcos dentre os mais eminentes, Napoleão no lugar de honra, à cabeceira. Os porcos pareciam perfeitamente à vontade em suas cadeiras. O grupo estivera jogando cartas, mas havia interrompido o jogo por instantes, evidentemente para os brindes. Um grande jarro circulava, e os copos se enchiam de cerveja. Ninguém notou as caras admiradas dos bichos, que espiavam pela janela. O Sr. Pilkington, da granja Foxwood, levantara-se com um copo na mão. Disse que ia convidar os presentes para um brinde. Mas antes desejava dizer algumas palavras, que julgava ser seu dever pronunciar. Era motivo de grande satisfação para ele, e tinha certeza de que falava por todos os demais, sentir que o longo período de desconfianças e desentendimentos chegará ao fim. Tempo houvera, não que ele ou qualquer um dos presentes tivesse pensado dessa maneira, mas tempo houvera em que os respeitáveis proprietários da granja dos bichos eram olhados não diria com hostilidade, mas com certa apreensão, por seus vizinhos humanos. Ocorreram incidentes desagradáveis, e ideias errôneas circularam. Parecerá a muitos que a existência de uma granja pertencente a animais e por eles administrada era coisa um tanto fora do comum e poderia vir a causar transtornos à vizinhança. Muitos granjeiros supuseram, sem as verificações devidas, que em tal granja prevalecia um espírito de licenciosidade e indisciplina. Tinham se preocupado com o efeito de tudo isso sobre seus próprios animais, e até mesmo sobre seus empregados humanos. Mas todas essas dúvidas estavam agora dissipadas. Hoje, ele e seus companheiros tinham visitado a granja dos bichos, inspecionando cada metro quadrado com seus próprios olhos, e o que haviam encontrado? Não apenas métodos dos mais modernos, mas uma ordem e uma disciplina que podiam servir de exemplo. Julgava poder afirmar que os animais inferiores da granja dos bichos trabalhavam mais e recebiam menos comida do que quaisquer outros animais do condado. Para falar a verdade, ele e seus companheiros de visita haviam visto, naquele dia, muita coisa que pretendiam introduzir imediatamente em suas próprias granjas. Finalizaria suas palavras, continuou, assinalando mais uma vez os sentimentos de amizade que prevaleciam e deviam prevalecer entre a granja dos bichos e seus vizinhos. Entre os porcos e os seres humanos não havia, e eram inteiramente inadmissíveis, quaisquer conflitos de interesses. Suas lutas e dificuldades eram uma só. Pois o trabalho não constituía o mesmo problema em toda parte. A essa altura,
evidenciou-se que o Sr. Pilkington pretendia brindar a plateia com um dito espirituoso, mas por alguns momentos pareceu que gozava demais da própria piada, para poder dizê-la. Depois de muita sufocação, que deixou vermelhos seus vários queixos, ele conseguiu dizê-la: se vossas senhorias têm problemas com vossos animais inferiores, nós os temos lá com nossas classes inferiores. Este bom mote causou sensação na mesa, e o Sr. Pilkington novamente felicitou os porcos pelas muitas horas de trabalho, pela ausência de mimos e pelas baixas rações que observara na granja dos bichos. E agora, disse finalmente, convidava o grupo a levantar-se e verificar se os copos estavam cheios. Cavalheiros, concluiu o Sr. Pilkington, proponho um brinde, à prosperidade da granja dos bichos. Houve uma entusiástica ovação e uma salva de palmas. Napoleão ficou tão emocionado que deixou seu lugar e deu a volta na mesa para tocar com seu copo do Sr. Pilkington, antes de esvaziá-lo. Quando as felicitações acabaram, Napoleão, que permanecerá de pé, disse que iria também proferir algumas palavras. Como todos os discursos de Napoleão, aquele foi curto e direto ao assunto. Também ele, disse, alegrava-se de que o período de desentendimentos tivesse chegado ao fim. Por longo tempo houvera rumores, inventados, acreditava, e tinha razões para isso, por algum inimigo mal-intencionado, de que havia algo de subversivo e mesmo de revolucionário nos pontos de vista seus e de seus companheiros. Tinham passado por desejosos de fomentar a rebelião entre os animais das granjas vizinhas. Nada podia estar mais longe da verdade. Seu único desejo, agora como no passado, era viver em paz e gozando de relações normais com seus vizinhos. Aquela granja que ele tinha a honra de governar, acrescentou, era um empreendimento cooperativo. As escrituras que estavam em seu poder conferiam a posse a todos os porcos. Não acreditava que ainda restassem quaisquer das velhas suspeitas, mas certas modificações na rotina da granja haviam sido introduzidas com o fito de promover uma confiança ainda maior. Até aquele momento os bichos haviam conservado o hábito imbecil de se dirigir uns aos outros pelo vocativo de camarada. Isso ia acabar. Existira também o costume insólito, cuja origem era desconhecida, de marchar aos domingos, desfilando diante de uma caveira de porco pregada num poste. Isso também ia acabar, e a caveira já fora enterrada. Os visitantes, com certeza, teriam observado também a bandeira verde que tremulava no poste. Nesse caso, haveriam de ter notado que as antigas figuras do chifre e do casco, em branco, tinham sido suprimidas. Daí por diante seria uma bandeira puramente verde. Gostaria de fazer apenas um reparo, disse, ao excelente discurso, bem próprio de um bom vizinho, do Sr. Pilkington. Este referira-se o tempo todo à granja dos bichos. Naturalmente ele não podia saber, mesmo porque Napoleão estava proclamando naquele instante pela primeira vez que a denominação Granja dos Bichos fora abolida. A partir daquele momento sua granja deveria ser chamada Granja do Solar, que, aliás, era seu nome correto e original. Cavalheiros, concluiu Napoleão, levantarei o mesmo brinde, mas de forma diferente. Enchei até a borda vossos copos. Cavalheiros, este é o meu brinde, à prosperidade da Granja do Solar. Houve as mesmas calorosas felicitações de antes, e os copos foram esvaziados. Mas aos olhos dos bichos, que lá de fora espiavam, pareceu que algo estranho estava acontecendo. Que diabo teria alterado a cara dos porcos? Os olhos embaçados de Quitéria iam de uma cara para outra. Algumas tinham 5 queixos, outras 4, outras 3. Mas algo parecia misturá-las e modificá-las. Então, findos os aplausos, o grupo pegou novamente nas cartas, reencetando o jogo interrompido, e os animais afastaram-se em silêncio. Não haviam, porém, chegado sequer a 20 metros quando se detiveram ante o vozerio alto que vinha lá de dentro. Voltaram correndo e tornaram a espiar pela janela. De fato, era uma discussão violenta. Gritos, socos na mesa, olhares irados, furiosas negativas. A origem da briga, aparentemente, fora o fato de Napoleão e o Sr. Pilkington terem, ao mesmo tempo, apresentado um as de espadas. 12 vozes gritavam, cheias de ódio, e eram todas iguais. Não havia dúvida, agora, quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez, mas já era impossível distinguir quem era homem, quem era porco. Pôs fácil repensando a Revolução dos Bichos Christopher Hitchens, 2006.
Certo dia no final da década de 1930, pouco depois de regressar da Guerra Civil Espanhola, George Orwell estava fazendo uma de suas longas caminhadas solitárias pelo interior da Inglaterra. Como haveria de recordar mais tarde? Pensei em denunciar o mito soviético numa história que fosse fácil de compreender por qualquer pessoa e fácil de traduzir para outras línguas. No entanto, os detalhes concretos da história só me ocorreriam depois, na época em que morava numa cidadezinha, no dia em que vi um menino de uns 10 anos guiando por um caminho estreito um imenso cavalo de tiro que cobria de chicotadas cada vez que o animal tentava se desviar. Percebi então que, se aqueles animais adquirissem consciência de sua força, não teríamos o menor poder sobre eles, e que os animais são explorados pelos homens de modo muito semelhante à maneira como o proletariado é explorado pelos ricos. O conceito de direitos dos animais ainda não existia na época, de maneira que Orwell decidiu fazer um uso antropomórfico de sua percepção. Dessa vez os animais iriam adquirir fala, inteligência e a coragem de derrubar seus exploradores humanos. Mas sua tragédia seria uma escravidão nova e mais impiedosa nas mãos de seus semelhantes. Todos os animais seriam proclamados iguais, só que, de acordo com uma expressão que desde então entrou para o vocabulário do nosso tempo, alguns são mais iguais que outros. Orwell só terminaria o livro 6 anos depois, preocupado que estava com o início da Segunda Guerra Mundial, com seus problemas de saúde e com a necessidade de ganhar a vida como jornalista freelancer e locutor de rádio. O manuscrito original quase se perdeu quando seu apartamento em Londres foi atingido por um dos primeiros mísseis conhecidos como bombas voadoras, disparado do outro lado do canal pelos nazistas. E como veremos, por muito pouco não deixou de ser publicado. Mas vale a pena assinalar um momento germinal da história. A ambição declarada de Orwell era analisar a teoria de Marx do ponto de vista dos animais. Ele servirá na Espanha com as milícias do POUM, um partido quase trotskista que sofrerá uma repressão terrível nas mãos do aparato policial dominado pelos soviéticos, e Orwell e sua mulher, Aileen, tiveram, como ele dizia, muita sorte de sair da Espanha com vida. Não menos importante, em Barcelona tinham visto gente inocente ser atirada na prisão só por suspeita de desvio da ortodoxia. No entanto, quando voltamos à Inglaterra, encontramos muitos observadores sensatos e bem informados que acreditavam nos relatos mais fantasiosos, envolvendo conspirações, traição e sabotagem que a imprensa fazia dos processos de Moscou. Na mesma medida em que os acontecimentos da Espanha assim se transformaram, em seu espírito, numa alegoria dos fatos mais amplos que aconteciam na Rússia, a Revolução dos Bichos se transformou numa sátira sobre a experiência soviética como um todo. Ao longo dos últimos 10 anos, escreveu ele em 1947, convenci-me de que a destruição do mito soviético era essencial para conseguirmos reviver o movimento socialista. Todos os trechos que cito aqui foram tirados de um prefácio que Orwell escreveu para uma edição de A Revolução dos Bichos publicada inicialmente em ucraniano e distribuída nos campos de refugiados que se espalhavam pela Europa desde 1945, asterisco para os refugiados ucranianos, que não só tinham sobrevivido à guerra como também assistido à stalinização de seu país, à coletivização e à fome que a acompanhava. A história precisava de muito pouco em matéria de contexto ou explicação. No entanto, mais de meio século se passou desde aquele momento, e alguns de seus contornos merecem reforço, além de um certo reexame. No momento em que a ação do livro começa, todos os bichos da opressiva fazenda do Sr. Jones são convocados para ouvir a última mensagem do velho porco moribundo que era o animal mais respeitado de toda a propriedade. O velho major analisa a vida de provação e sacrifício dos animais, conclama todos a derrubar seus opressores e pinta um quadro de um futuro radioso baseado no princípio da ajuda mútua e da prosperidade. Propõe um hino, Bichos da Inglaterra, para servir como sua versão da Internacional Socialista. Em seguida morre, mas a mensagem arrebatadora dessa figura inspirada em Marx logo é adotada pelos porcos mais cultos, a inteligentecia do mundo animal. Conseguem forjar uma aliança entre os fortes cavalos Sansão e Quitéria, que representam o proletariado, e os elementos disparatados do campo e da classe média representados pelas ovelhas, pelas vacas, pelas galinhas e outras forças dos pastos e do quintal. Só a égua branca mimosa, um tipo pequeno burguês que tinha sido alvo dos mimos do Sr. Jones, e Moisés, o corvo, ave de uma eloquência crocitante e vocação de pregador que fala de um mundo além do céu, permanecem indiferentes. Numa série de batalhas, não só expulsam o Sr. Jones como ainda derrotam suas tentativas de restaurar-se no poder com a ajuda de fazendeiros vizinhos. Começa então um período de intensa construção,
acompanhada de isolamento e perigo e, cada vez mais, da sensação de que os porcos se tinham apoderado de uma fatia excessiva de poder e privilégios. Qualquer um que conheça um pouco a história da Revolução Russa já terá percebido as semelhanças. E Orwell ainda fez o possível para sublinhar e enfatizar alguns paralelos. A excomunhão dos dissidentes, a reescritura da história, os julgamentos espetaculares e as execuções em massa são representados com grande nitidez. O fim do nobre cavalo Sansão, que trabalha até morrer e no final é despachado da maneira mais cínica, é uma cena de emoção intensa e terrível, e sabe-se que tende a comover mesmo os leitores mais jovens, que só têm uma noção muito vaga da analogia histórica. Vários dos contemporâneos de Orwell lhe escreveram contando que seus filhos tinham gostado muito do livro só pela sua história. Mas é o cuidado com os detalhes que impressiona. Moisés, o corvo, acaba obtendo permissão de voltar à fazenda, assim como Stalin permitiu a reentrada em atividade da Igreja Ortodoxa Russa durante a Segunda Guerra Mundial, e a Internacional Socialista foi substituída por versos e palavras de ordem mais simples. Por isso, é mais estranho ainda que, em determinado aspecto, a analogia seja extremamente enganosa e incompleta. É muito óbvio, e não só devido ao nome, que Napoleão deve representar Stalin. E é igualmente óbvio, inclusive no que diz respeito a seu exílio e sua queda em desgraça, que o outro líder dos porcos, Bola de Neve, pretende representar Trotsky. Mas onde fica Lenin nisso tudo? Tenho minha própria especulação acerca do motivo de Orwell ter composto seu conto de fadas rural, como ele próprio chamava seu livro, como um Hamlet sem o príncipe. Naquela época, a esquerda em geral ainda não se decidirá quanto a Lenin. Os trotskistas denunciavam Stalin como o coveiro do leninismo, os satalistas reivindicavam o manto de Lenin. Só as forças conservadoras diziam que o leninismo e o stalinismo não passavam de dois nomes para a mesma coisa. E toda a moral da história se perde se a ideia da revolução dos bichos for perversa ou irracional desde o início. Assim, conscientemente ou não, Orwell apaga a figura que teria deixado sua história um pouco complicada demais. Estranhamente, ou talvez por motivos semelhantes, também existe um Stalin, na forma do Grande Irmão, e um Trotsky, na forma de Emanuel Goldstein, em 1984. Mas Lenin está ausente. O leitor pode ter reparado que Orwell, acima, afirma que sua finalidade é reviver o movimento socialista. Era uma aspiração compartilhada pelos refugiados ucranianos e poloneses que lhe escreveram logo depois da Segunda Guerra Mundial, perguntando se poderiam traduzir o livro para sua língua. O primeiro deles foi Orceu Senko, que escreveu para Orwell em abril de 1946. A parte dos nossos emigrantes que foi parar no exílio não só devido a convicções nacionalistas, mas pelo que sentiam vagamente tratar-se de uma procura da dignidade humana e da liberdade, não se sente nem um pouco reconfortada quando algum intelectual de direita lhe faz uma advertência eloquente. Estava especialmente ansiosa para ouvir alguma coisa desse tipo, mas produzida no campo socialista, do qual se sentia intelectualmente mais próxima. Em várias ocasiões traduzi diferentes trechos de A Revolução dos Bichos. Meus ouvintes eram refugiados soviéticos. O efeito sempre foi impressionante. Concordavam com quase todas as suas interpretações. Sentiam-se profundamente afetados por cenas como as dos animais cantando Bichos da Inglaterra no alto da encosta. Foi em resposta a esse pedido que Orwell escreveu seu primeiro e único pós-fácil a este livro, do qual retirei as citações acima. A edição resultante, traduzida e barata, foi recolhida e queimada pelas autoridades de ocupação americanas na Alemanha, temerosas de que sua distribuição pudesse ofender as contrapartidas do Exército Vermelho na outra zona. E nem foi esse o único destino irônico que as primeiras edições do livro acabaram tendo. Os comunistas e seus simpatizantes no Ministério da Informação britânico do tempo da guerra, um dos quais seria mais tarde denunciado como agente da KGB, fizeram naturalmente o possível para inibir a publicação da obra, que poderia causar embaraços a Stalin, então aliado de guerra. Mas até T.S. Eliot, o Doyen do mundo editorial conservador, rejeitou A Revolução dos Bichos quando o livro lhe foi submetido, e achava que o romance era inoportuno, para não falar do quanto era inadequado apresentar os comunistas como porcos. Nos Estados Unidos, o livro foi rejeitado 2 vezes. A primeira recusa, que pode ter sido simples idiotice, veio da Dial Press, que escreveu para Orwell dizendo-lhe que não havia mercado para histórias com animais na América, numa cultura dominada por Walt Disney. A segunda rejeição foi claramente ideológica.
Arthur Schlesinger Jr. enviou um exemplar do livro para Random House, onde foi rejeitado por um importante companheiro de viagem comunista chamado Angus Cameron. Embora a Revolução dos Bichos tenha acabado encontrando pequenos editores em tiragens limitadas, tanto em Londres quanto em Nova York, quase foi condenado ao destino de Lutando na Espanha. O livro praticamente ignorado que Orwell escrevera sobre suas experiências com o stalinismo na Guerra Civil Espanhola. Talvez seja justo que este livro tenha sido um caso prematuro de samizda ***. Numa medida impressionante e surpreendente, continua a existir nessa forma. Tendo se transformado num clássico da Guerra Fria, a CIA mais tarde compensaria de sobra a destruição do livro pelo exército americano, ajudando a patrocinar sua ampla distribuição em inúmeros países do mundo, junto com uma versão de propaganda em desenho animado. Hoje é consagrado na Europa Oriental como uma das primeiras afirmações originais do antitotalitarismo. Mas na China continua proibido, muito embora uma versão musical já tenha sido encenada por ousados vanguardistas, e na Coreia do Norte, claro, nem sequer é conhecido. Um amigo comunista me telefonou da China alguns anos atrás para dizer que achava que eu podia ter razão sobre Orwell, no fim das contas. Acabará de ler um discurso de um dos líderes do partido, dizendo que os camponeses precisavam enriquecer, e que alguns deles iriam ficar mais ricos que os outros. Foi a primeira vez que ouvi falar em Deng Xiaoping. No Zimbábue, em resposta à repressão generalizada promovida pelo partido governante de Robert Mugabe, bem como ao uso de alimentos como arma para premiar ou punir os eleitores, o jornal da oposição simplesmente mandou reimprimir o texto de A Revolução dos Bichos na forma de um folhetim diário ilustrado. Sem qualquer comentário adicional, a única pista era o par de óculos parecidos com os de Mugabe usado pela figura de Napoleão. Em pouco tempo, a sede do jornal sofreu um atentado à bomba, com explosivos de alta potência disponíveis apenas para o exército do país. Do mundo islâmico, o livro continua banido, o que é justificado, alega-se, pelo fato de retratar porcos. Pouco importa que os porcos sejam apresentados como opressor, o literalismo corânico permanece absoluto. E pode haver outros motivos para a proibição. Pouco tempo atrás, fui abordado por dissidentes iranianos que pretendiam produzir uma edição pirata que, esperam, possa denunciar a corrupção e a ganância dos supostos puritanos que governam a República Islâmica. O livro é famoso por terminar com os animais reunidos do lado de fora, no frio, observando o rapprochement entre porcos e seres humanos e incapazes de distinguir quem era o quê. Isso já foi entendido, erradamente, como a afirmação da equivalência moral entre capitalismo e comunismo, e por essa razão o trecho foi cortado do desenho produzido pela CIA. Na verdade, como sabemos pelo próprio Orwell, o final era uma referência sarcástica ao então famoso encontro de Teherã reunindo Churchill, Roosevelt e Stalin. Saudado num primeiro momento como uma promessa de cooperação no pós-guerra entre os diversos blocos, o encontro lhe pareceu uma reunião cínica destinada à partilha do butim, cujos efeitos dificilmente haveriam de durar muito. O acordo subsequente firmado em Yalta, consolidando a divisão da Europa e do resto do mundo, inaugurou o estado de permanente Guerra Fria, expressão cunhada por Orwell, que caracterizaria 1984. O que o romance na verdade nos diz, com seus amenos empréstimos de Swift e Voltaire, é que aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança acabarão sem uma nem outra. Essa é uma lição que transcende o momento em que foi escrita. Caro ouvinte, queremos expressar nossa sincera gratidão por ter ouvido o audiobook até o final. Esperamos que você tenha desfrutado. Se você gostou da experiência, por favor, considere se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como este. Não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos e familiares. Recomendamos que você também confira outros livros em nosso canal. Temos certeza de que encontrará algo que irá cativar sua imaginação e despertar sua curiosidade. Obrigado novamente por ouvir e esperamos tê-lo como ouvinte em muitas outras aventuras literárias.